Olá pessoal, ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Estamos mais uma semana no nosso podcast Confecção que Dá Certo. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Assim como toda semana, para os nossos ouvintes da Rádio CBN Caruaru, nós trazemos uma proposta de conhecimento, de experiência de empresários e de parcerias que o Policonfecção tem o privilégio de ter. Hoje nós trazemos um órgão. É um órgão muito importante aqui na região para o Polo de Confecção do Agreste, que é representado pelo o senhor Pedro Miranda, que é o diretor-presidente do NTCPE. Né? O NTCPE nós sabemos que é Núcleo de Tecnologia da Cadeia Têxtil de Pernambuco. Muito prazer, seu Pedro, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Romildo. Obrigado, Érico. É uma grande satisfação estar aqui na CBN, estar no seu podcast, para falar sobre o Polo de Confecção, para falar sobre a associação. O NTCPE é uma organização social sem fins lucrativos que tem um contrato de gestão com o Estado de Pernambuco para impulsionar, para promover o setor têxtil de confecção no Estado. Antes de nós começarmos a falar sobre a influência do NTCPE aqui para a região, né, precisamente Polo de Confecção do Agreste, eu queria trazer, né, entre todos o apoio e eventos que vocês fazem dentro da cadeia têxtil, eu queria que você falasse um pouco desse último evento, que eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Nós não estivemos lá, nem eu, nem o Érico, mas ficamos sabendo que foi um sucesso, né, o Trama, não é isso? Repercussão nacional e internacional. Eu tenho certeza que o Trama foi o primeiro de muitos eventos, né? Com certeza. E essa primeira edição do Trama vai ter outras edições, né? Sim, o Trama, a gente entregou para Pernambuco e para o Brasil um grande evento de moda que Pernambuco já reivindicava há mais de 10 anos. No passado, Pernambuco fazia eventos de moda nacional, mas ao longo dos últimos 10, 15 anos, Pernambuco deixou de fazer esse tipo de evento. Existem, sim, eventos nas cidades aqui do Agreste, a exemplo do Festival do Jeans de Toritama, o EMP que existia lá em Santa Cruz do Capibaribe, e esses eventos, o NTCPE também os apoiam. E aqui em Caruaru, como tem a rodada de negócios da moda. Mas são eventos da cidade, são eventos apenas voltados para o comércio, o local. E o Trama Moda Pernambuco, ele veio para levar para o Brasil o que é produzido, o que é criado na moda autoral e também na moda industrial. Pernambuco é um estado que tem empresas, tem ativações, tem produção de confeccionados em mais de 50 municípios. O NTCPE tem ações aqui no Agreste, na Zona da Mata, na Mata Sul e na região metropolitana, em empresas que produzem confecção. Às vezes as pessoas acham que só tem confecção aqui no Agreste. Às vezes acham que só tem aquela confecção simples, aquela confecção que é barata de ser comercializada em feira. Não, Pernambuco tem criação, Pernambuco tem estilistas, Pernambuco tem a moda autoral, Pernambuco tem a moda industrial. As empresas aqui do Policonfecção desenvolvem coleção e lançam a cada edição, a cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Então, Pernambuco precisava mostrar isso. E aí a gente visitou várias regiões do Brasil, vários polos de confecção do Brasil, e a gente viu que o Ceará tem seus eventos de moda consolidados, Minas Gerais tem, São Paulo, Rio, Paraná, e Pernambuco não tinha. Então a gente entregou o Trama Moda Pernambuco. Foi um evento que congregou, que juntou os estilistas, juntou a indústria, o pequeno empresário, o criativo da moda autoral, o grande estilista, dentro de um ambiente sofisticado, moderno, um ambiente para mostrar a força da indústria da confecção de Pernambuco, da moda pernambucana. Então, foram 5 dias de desfiles, de palestras, de entrega de prêmios em homenagem a estilistas consagrados em Pernambuco,
e um espaço de comercialização para aquelas pessoas que queriam comprar diretamente do produtor a confecção, a roupa. Então, a gente foram 5 dias de um evento que mostrou não só para o pernambucano, mas também para o Brasil, o que é a moda de Pernambuco hoje. É muito importante esse tipo de evento, essa iniciativa dentro do TCPE, porque mostra a força da indústria pernambucana, né? Assim como esse programa foi criado justamente voltado para a indústria pernambucana, para o polo de confecção do Agreste, mas a ideia é trazer essa força, porque como a gente sempre fala aqui, nós somos uma região que ditamos tendência, que fazemos moda. Nós não fazemos sulanca, nós fazemos moda, Exato. né? Então, assim como o apoio da Nacional Têxtil, esse programa é uma iniciativa da Nacional Têxtil justamente para mostrar, porque a Nacional Têxtil também é uma fábrica daqui de Pernambuco, né? E é muito importante essa mentalidade, trazer essa mentalidade para o povo daqui e para fora também, que nós temos indústrias como a Nacional Têxtil e as confecções aqui da região que estão trabalhando para o crescimento do nosso estado. Sim, Romildo. E aí eu gostaria de fazer um registro de agradecimento. O NTCPE, como falei, é uma associação, uma organização social. A gente tem um contrato de gestão com o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento, para aplicar o programa do Marco Pernambucano da Moda, mas a Nacional Têxtil ela está presente, ela vem apoiando as ações também do NTCPE, principalmente as ações que a gente faz nos laboratórios do NTCPE em Olinda, e na região metropolitana, e aqui no Agreste, em Caruaru, e também nas mais de 50 cidades aqui da região, que a gente leva cursos e capacitações para essas cidades. Então, fazer aqui um agradecimento especial, sim, à Nacional Têxtil, por esse apoio que ela dá, porque as ações do NTCPE ela é voltada para... são ações de portas abertas. A gente faz aquelas ações tanto para o pequenininho como também para as grandes empresas. E a Nacional, como uma indústria pernambucana, eu acredito que ela também vai ser um grande parceiro no evento Trama Moda Pernambuco, que a gente vai fazer sim para o ano em uma outra edição. Exatamente. E eu também agradeço muito assim, o apoio da Nacional Têxtil nesse programa, que já estamos com... fizemos um ano, não foi? Dia 31, foi dia 30 de agosto, nós fizemos um ano de programa, e isso tudo se dá a esse trabalho que a Nacional Têxtil tem voltado para as empresas daqui do estado de Pernambuco. Como o Érico Freire, que está toda semana aqui, ele representa a Nacional, ele pode falar melhor então, com sobre certeza, para você que é confeccionista, que é empresário, ou quem quer entrar no segmento têxtil, é muito importante conhecer o NTCPE, e não só conhecer o núcleo aqui de Caruaru, conhecer também o Marco da Moda e conhecer os outros polos do NTCPE espalhados por Pernambuco. A Nacional Têxtil teve o prazer de conhecer, eu visitei todos eles, de primeiro, assim, de bate pronto, a gente precisa estar presente, precisa ajudar, precisa colaborar, porque a gente entende que se a gente apoia o confeccionista, apoia o empresário, isso retorna em investimento para a nossa cidade, isso retorna em evolução da nossa confecção e qualidade das nossas roupas finais, que é o nosso objetivo, quer dizer, uma confecção de qualidade. E o importante é que eu percebi que nas aulas práticas existia a questão que se falava muito em teoria, cadê a malha? Ele precisa tocar na malha, porque tem a questão da malha mais elástica, menos elástica, tem a fibra em poliéster, a fibra em celulose, a fibra em algodão. Então, realmente, a gente apoia bastante os cursos do NTCPE, porque a gente entende que o aprendizado ele é fundamental para a evolução. Não adianta a gente viver sempre de improviso. A gente precisa parar e ir para uma sala de aula e estudar, para a gente sair melhor. Então, foi esse um ponto que a gente viu no NTCPE como uma escola. Hoje o NTCPE ela cria estilistas, cria modelistas para o mercado. Então, quem não conheceu o central do NTCPE, tem a parte da mesa de corte, tem a parte de modelagem, tem as máquinas, tem vários tipos de máquina. É o chão de fábrica, então, assim, propriamente, fato, né? É tudo que você precisa para entrar no segmento de confecção com o pé direito, tem no NTCPE. Então, é fundamental que os confeccionistas apoiem também, visitem o NTCPE para fechar parcerias e eles vão preparar uma mão de obra qualificada para vocês. Muitas vezes a gente precisa formar uma pessoa do zero,
O NTCPE, ele entrega essa pessoa pronta. Então, é muito importante, reforçando, vamos lá visitar, vamos colaborar. E o que precisar é só contar com o NTCPE. E obrigado, Pedro, por esse apoio. Sim, Iérico, todas essas ações elas são gratuitas. O NTCPE tem 2 laboratórios de Olinda, que fica lá no Mercado Eufrásio Barbosa, e aqui em Caruaru, ali na rua Visconde de Inhaúma. A gente dispõe de laboratórios com instrutores para corte e costura em malhas, em tecido plano, também laboratório de modelagem, de corte. Temos também, disponibilizamos aulas para tinturaria, além de um laboratório com o sistema Audace, que otimiza a modelagem daquela pequena empresa, daquele empresário que está na Sulanca, que fabrica toda semana, e que, se ele quiser otimizar, melhorar o seu corte, ele pode ir lá, a gente faz esse trabalho todinho, a gente tem o sistema Audace lá e entrega uma nova modelagem. Aí ele só paga o custo do papel de impressão, porque ele levaria o arquivo para imprimir em outro canto. Como a gente tem lá a plotter também, já entrega também a modelagem impressa para ele levar para a sua mesa de corte e ganhar aí 10% até 15% no seu corte, no aproveitamento de matéria-prima. Fantástico. Ótimo, é bom. Eu acredito que a maioria, né, aqui da região conhece o trabalho de vocês. Tem muitos empresários, empresas que são parceiros de vocês. Eu sei muitas empresas que já são parceiros dentro do TCPE, certo? O trabalho de vocês é muito importante. Essa questão do Audace, da digitalização, da otimização da modelagem, isso é importante. Uma coisa também que eu acho muito importante, eu acho que ainda é um pouco precário aqui na região, é a questão da precificação. Certo? O que é que o NTCPE tem para isso? Porque eu acho que ainda muitos empresários da região têm muita dificuldade com essa precificação. Eu sinto isso na pele mesmo nos meus clientes. Além dos laboratórios que a gente disponibiliza para instrutorias, para formação da mão de obra, a gente, para ampliar esse alcance, ampliar esse braço, a gente faz parceria com os municípios de Pernambuco que tem laboratórios também. A gente tem algumas cidades, vou dar um exemplo aqui, a própria Caruaru. Caruaru tem, na Secretaria da Mulher, tem lá um laboratório com máquinas de costura, então a gente faz a parceria com a Prefeitura e promove cursos de costura. Pernambuco, aqui no Agreste, existe uma grande densidade populacional. E, exemplo, Zona da Mata, Norte, a gente tem várias cidades da Zona da Mata com mão de obra disponível para ser preparada para entrar na confecção. E aí a gente vem fazendo, levando para essas pequenas cidades, dar um exemplo, uma cidade mais próxima aqui do Agreste, Passira. Passira é a cidade do bordado manual, as mulheres e os homens lá têm uma destreza muito grande com as mãos. Então, você fazer um curso de costura lá em Passira, você vai promover para capacitar mais pessoas. E essas pessoas vão estar disponíveis ou para empreender ou para entrar na indústria da confecção. Bom, então, isso aí a gente faz com as capacitações e com instrutoria. A gente tem também as consultorias, que são justamente para aqueles microempreendedores, para pequenos negócios, que, por uma questão da capacidade de empreender, ele vai, compra a matéria-prima, fabrica, vai para a feira, vende. Mas ele não aprendeu como precificar, não aprendeu como fazer aquela confecção dentro das normas técnicas. Então, a gente disponibiliza de consultorias dentro do NTCPE, consultorias gratuitas, para que ele seja uma pessoa que tem uma ideia, que tem um ateliê, uma costureira que tem um negócio em casa, ou para aquele pequeno empreendedor que está no meio, ou já tem uma microempresa, ou tem uma facção na informalidade que queira melhorar, que queira se profissionalizar, né? Que queira evoluir, que queira progredir, que queira escalar seu produto. Então, a gente disponibiliza diversas consultorias para esse empreendedor, para esse empresário, para que ele possa crescer. Então, o NTCPE é essa porta de entrada. A gente não tem nenhuma barreira. O interessado, ele ou visita o nosso laboratório, ou então, se tiver em outra cidade distante, acessa o site do NTCPE, coloca lá que quer fazer uma consultoria, e as consultorias a gente tem tanto para a empresa como para o produto. A gente melhora também o produto
desse pequeno fabrico, dessa pequena empresa ou empreendedor individual. E aí a gente leva um consultor que faz um diagnóstico no seu produto ou no seu negócio, e após esse diagnóstico a gente inicia uma consultoria de até 30 horas gratuita. Então, o NTCPE, dentro desse programa do Marco Pernambucano da Moda, disponibiliza isso para as empresas de confecção do estado de Pernambuco. Muito bom. Perfeito. Como é que você vê, Pedro, hoje o nosso cenário de confecção aqui do Polo de Agreste e do Polo de Confecções do Agreste em relação ao polo da região metropolitana? Que são polos diferentes. Eu entendo que aqui o foco é moda, tendência. A parte da região metropolitana do Recife é muito foco em fardamentos. Praticamente fardamento do Brasil todo é feito na região metropolitana. Como é que você vê essa diferenciação e criação? A gente tem em Pernambuco mais de 50 municípios que a gente identifica e que a gente chega nele. Isso com ações para as empresas e para as pessoas. E na região metropolitana está concentrada a maior indústria de fardamento de confecção do estado de Pernambuco, está na região metropolitana. Então, assim, na região metropolitana está concentrada as maiores empresas de confecção e que tem maior número de funcionários. Se você citar o nome da empresa Babilônia, a Babilônia que faz fardamento, ela chega a ter quase 1.000 funcionários trabalhando naquela empresa, trabalha os 3 turnos. Então, ela é uma empresa diferente das empresas aqui do Agreste, que a maioria são de micro e pequenos empreendedores ou pequenas empresas que estão em franco desenvolvimento, principalmente nas cidades de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Mas o polo de confecção do Agreste também não só são essas 3 cidades. A gente tem diversas cidades no entorno dessas de Caruaru, Santa Cruz e Toritama, que também produz confecção e produz confecção dos pés à cabeça. Pernambuco não se especializou para fabricar apenas blusa, apenas feminina, apenas... Não, Pernambuco produz tudo que for de confeccionado, inclusive o homeware, né, para confecção para casa. Bom, e aí o diferencial que a gente identifica no empresário da região metropolitana e do Agreste é que são características em relação ao tamanho da empresa, o foco mais ao fardamento, mas a região metropolitana existe muitos empreendedores criativos de modo autoral. E são pequenos negócios que têm um desenvolvimento de produtos e que eles não conseguem escalar, feito o empreendedor do Agreste, que tem um negócio para fabricar roupa, consegue escalar por conta de ter as feiras de Caruaru, Santa Cruz e Toritama semanalmente, onde eles conseguem comercializar. Mas, atualmente, a gente vê uma certa mudança e migração por conta das redes sociais, onde, atualmente, muitas empresas que não têm ponto físico de venda, elas hoje comercializam seus produtos através das redes sociais. Então, essa transformação ela vem ocorrendo em Pernambuco, onde a região metropolitana ela vem também se destacando com empresas que criam coleção e conseguem, sim, comercializar seus produtos numa escala que já passa a sair daquela escala de ateliê, aquela escala artesanal, para uma escala industrial. Já o Agreste, ela tem uma escala industrial de confecção, não são grandes plantas instaladas, são pequenos negócios, mas são pequenos negócios que estão no estágio de amadurecimento das grandes empresas nacionais. A gente tem pequenas empresas aqui no Agreste que hoje tem uma produção e tem um mercado, atende ao mercado nacional, onde o seu produto hoje ele não mais comercializa nas feiras. Eles estão comercializando em mercados mais sofisticados. Então, assim, apesar de existir uma certa uma certa apresentação de que o polo de confecção do Agreste tem muitas empresas, mas a região metropolitana também produz muito por conta das empresas de fardamento. Isso é muito importante, que fortalece ainda mais nossa cadeia têxtil e força que, de fato, a gente tenha uma atenção direcionada a buscar nova mão de obra, treinamento de mão de obra, qualificação da mão de obra, porque a tendência é crescimento. Então,
enquanto vários segmentos estão em decadência, assim, de certa forma, estão migrando por conta da inteligência artificial, está se extinguindo algumas funções, está se criando novos formatos de trabalho, a confecção é algo que a gente não vê mudança. Por outro lado, a gente precisa cada vez mais de costureiras, apesar que tem as máquinas mais modernas, mas de todo jeito tem que ter um operador para operar. Então, eu acho que é algo que só tem a crescer. O que assim, favoreceu muito o desenvolvimento do polo de confecção aqui no Agreste, principalmente das 3 cidades, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, é que essas cidades elas tinham características comerciais fortes. E, através das feiras de Sulanca, era o principal, era e ainda é, o principal canal de comercialização. E por não existir barreira para você acessar ao mercado da confecção, ou seja, uma pessoa que aprenda a costurar em casa e ela tiver uma máquina de costura, ela ali já é por si só uma pequena empresa, um pequeno negócio. E aí, semanalmente, a gente tem as feiras de Sulanca. Essa pessoa produz, compra a matéria-prima, produz, leva para a feira, vende, paga, e isso toda semana, isso acontecendo há anos e anos, e há décadas e décadas, levou a ser o que é hoje o polo de confecção do Agreste pernambucano. Então, esse modelo de negócio que foi criado ao longo desses anos ainda é forte, é muito significativo. A gente tem, semanalmente, 3 grandes feiras, onde atrai milhares de compradores, principalmente do Nordeste do Brasil, para cá, mas a gente já vê uma migração e uma evolução para outros canais de venda, como os marketplaces e aquela venda mais ativa do empresário, inclusive por conta das associações e o apoio do Sistema S e do Sebrae, de criar rodadas de negócio. A gente, durante 2 vezes no ano, aqui em Caruaru, a exemplo de Caruaru, tem a rodada de negócio da moda pernambucana, que traz compradores de todas as regiões do Brasil para comprar de 200 empresas de puro sangue, vamos chamar assim, empresas com produtos de qualidade, para vender para esses grandes magazines nacionais. Então, onde são movimentados milhões e milhões de reais em vendas futuras, que faz com que incremente mais esse canal de venda e a gente não fique dependendo apenas daquela venda passiva, onde o comprador vem para cá semanalmente, aquele sacoleiro vem para cá para comprar. Então, Pernambuco conseguiu, além de desenvolver seu parque fabril através de micro e pequenos empresários, também conseguiu promover seus principais canais de venda. E, atualmente, vem fortalecendo o marketplace. Nós começamos a falar, logo no início, sobre eventos, né? Sobre o trama que vocês promoveram, né? Promoveram esse evento. Mas, assim, em relação a esses eventos, tanto os promovidos por vocês ou apoiados pelo NTCPE, como você acha que isso aí melhora a competitividade das empresas locais? São eventos muito importantes. Esses eventos eles estão dentro do plano de trabalho do NTCPE. Como eu falei, é um projeto do Marco Pernambucano da Moda, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, onde a gente tem um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento para executá-lo. E a gente fez um planejamento estratégico, ouvindo todos os setores, desde empresas, empresários e associações da região metropolitana, como também do Agreste, além de ouvir a academia e o Sistema S. E nessa escuta, cada cidade, cada associação apresentou o seu evento, o seu projeto, a sua necessidade. E aí a gente fez um trabalho para incluir dentro desse plano e utilizar recursos para prover e também financiar e apoiar esses eventos. Ou realizar, o próprio NTC realizar, ou então apoiar as entidades que também têm capacidade de realização. E aí, pergunta-se, de onde vem esse recurso? Esse recurso ele vem do Funtec. O Funtec é o fundo, de onde vem o fomento dessas ações, é o fundo da cadeia têxtil, que ele é uma taxa que as empresas
que se beneficiam do incentivo fiscal que o Estado de Pernambuco dá para o setor têxtil, na redução da carga tributária, eles têm que fazer essa contribuição dessa taxa. Então, a empresa que se enquadra na sistemática, ela tem uma redução da carga tributária e contribui para esse fundo. E o recurso que está nesse fundo, quando a gente faz esse planejamento estratégico, que apresenta o plano de trabalho, o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, faz o repasse para o NTCPE executá-lo. Então, a gente apoia eventos como Rodada de Negócios da Moda Pernambucana, que é realizada pela Associação Comercial de Caruaru, apoia a Rodada de Negócio da CDL de Santa Cruz de Caruaru, o ONDM, o MBXP, desculpa, o ONDM não, me perdoe, o MBXP apoia o Festival da Confecção de Cupira, a Feira do Bordado Manual de Passira, e os eventos que também a gente realiza, como o Marco Mostra Moda, é um evento voltado para a moda autoral, é um evento que a gente realiza ou aqui no Agreste ou então na região metropolitana, já está na sua nona edição. A gente tem apoio às feiras, aquelas pequenas feiras de moda autoral, apoio a palestras, apoio aos cursos, a fóruns, a workshops. Então, todas aquelas ações que estão dentro do plano de trabalho, a gente apoia, seja diretamente pelo NTCPE ou através das associações das cidades, de qualquer cidade que tenha produção de confeccionados e que faça esse pleito para o NTCPE, ele estando dentro do plano de trabalho, a gente apoia tanto com inteligência como também com recursos. E com certeza isso contribui bastante para a competitividade das empresas locais, né? Porque dá como trama muita visibilidade. Sim, só para você entender, uma associação, vou dar um exemplo, uma associação de uma cidade pequena que não tem aquela interlocução com o governo do Estado, porque antigamente, antes de surgir o NTCPE, tem 12 anos. Antes de surgir o NTCPE, a gente, quando tinha qualquer pleito para fazer, a gente tinha dificuldades. A gente procurava o SEBRAE, procurava o Sistema S, procurava o Estado e tinha dificuldade de acessar recursos. A partir do momento que o NTCPE surgiu como o interlocutor das associações com o Estado, a gente conseguiu levar dentro de escutas, dentro de planejamento, dentro de plano de trabalho, proposta para que o Estado atendesse. E isso a gente recepciona o projeto da rodada de negócio, no caso da ASIC, leva o pleito para a Secretaria de Desenvolvimento, que como está dentro daquele planejamento que essas entidades que todas foram ouvidas e foi aprovado, a gente tem um recurso para apoiar. O NTCPE ele tem na sua formação um conselho que tem integrantes da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e tem também membros natos que são o Sindicato Têxtil, que é o Sinditêxtil, o Sindiveste, que é o Sindicato do Vestuário, e a Federação das Associações Comerciais do Estado de Pernambuco, além de representantes das universidades e do Sistema S que fazem parte do Conselho de Administração do NTCPE. E aí o NTCPE o que faz? Executa todo esse planejamento que foi criado, elaborado tanto pela iniciativa privada, como também por participação do ente público. Isso é muito bom para você ver, Romildo, que ninguém faz nada sozinho. O NTCPE chegou onde chegou porque ele envolveu público-privado dentro de um único objetivo. Então, isso é muito importante. A gente acredita muito, eu acredito muito, como gestor da Nacional Têxtil, da Ara Têxtil, que a gente precisa se unir mais para trazer mais oportunidades, mais conhecimento. Esse podcast é uma das ferramentas para isso também, para que a gente se torne cada vez mais forte. Temos interferências externas, que é normal. A China está todos os dias fornecendo malha, fornecendo roupas prontas. Os marketplaces de fora também estão atuando fortemente.
E a gente não precisa olhar isso aí como inimigo, e sim como parceiros. Tem oportunidade para todo mundo e juntos a gente termina vendendo mais. Que, de certa forma, boa parte das nossas confecções são vendidas no Mercado Livre, são vendidas na Shopee. E quem olhava no passado, vai tirar nossas vendas, estão vendo que isso é um caminho para vender mais. Então, essa união entre público-privado e mercado externo, eu acho que só tende a crescer e a gente precisa fomentar cada vez mais. Hoje, o NTCPE, o que é que você identifica como desafios para esse final aqui de segundo semestre e para 2026? Veja, a gente tem um contrato de gestão com o Estado até 1º de abril de 2027. Esse contrato ele surgiu a partir desse plano de trabalho que foi realizado em 23 e iniciamos esse atual plano de trabalho em abril de 24 e ele foi de 3 anos, ele vai até abril de 27. Todas as metas do plano de trabalho, elas são nos principais eixos de capacitação, qualificação, inovação e atração de novos mercados para Pernambuco. Então, a gente vem trabalhando a capacitação da mão de obra, vem melhorando o produto, trabalhando a melhora da gestão das empresas, dos negócios, mas a gente também vem olhando para a questão de promover o setor, promover as cidades, promover os eventos. A gente trabalha na questão, como falei, da governança, de ter essa ligação entre o público e o privado. A gente vem articulando não só ações em uma única cidade, em uma única região. A gente já identifica que Pernambuco tem em todas em outras regiões, como a Zona da Mata, a Mata Norte, Mata Sul, região metropolitana, também atividades ligadas ao setor têxtil de confecção. Então, tudo isso a gente vem olhando e cada um está num estágio ou um pouco mais avançado, ou intermediário, ou ainda iniciando. E aí a gente precisa, sim, fazer com que Pernambuco cresça por igual. A gente tem um número aí significativo de mais de 20, 30 mil, tem em torno de 30 mil pequenos negócios, onde tem um número, um percentual menor de empresas maduras e um grande número de pessoas que ainda estão na informalidade, ainda trabalham pela subsistência. Então, Pernambuco precisa olhar para isso, porque essas empresas que hoje estão maduras, essas empresas que hoje mostram a força do polo de confecção, há 20 anos atrás eram pequenas empresas que estavam vendendo no meio da feira. Ou talvez nem existisse. Não existisse. Eram pequenos negócios que vendiam numa lona na feira, vendia o produto no balaio, numa carroça. E hoje são empresas que empregam dezenas de pessoas, que já hoje não emprega apenas costureira, hoje emprega, além da costureira, tem um engenheiro de produção lá dentro, tem um design, desenvolve coleção. Não está mais vendendo o produto na feira da Sulanca, está vendendo o produto dentro de uma loja, num shopping, ou então vendendo para fora de Pernambuco. Então, assim... nas redes sociais. Isso. Em outros canais de comercialização. Então, assim, o amadurecimento de Pernambuco, ele é evidente, e é evidente também o franco desenvolvimento. Cada vez mais cidades pernambucanas vêm produzindo confecção. Cada vez mais a gente vem conquistando que pessoas venham trabalhar na confecção. Então, assim, a gente ainda tem várias dificuldades, tem desafios para vencer, como a valorização do profissional dentro do chão de fábrica. A gente precisa melhorar os salários, a gente precisa dar mais apoio a esse colaborador que está no chão de fábrica. A gente precisa melhorar a visibilidade do produto, valorizar as marcas pernambucanas. E aí o Trama foi para isso. O Trama foi para mostrar que Pernambuco tem marcas consolidadas, marcas que podem sim estar nas melhores vitrines nacionais e passarelas. Então, assim, esses desafios a gente tem, está dentro do plano de trabalho, mas a gente precisa cada vez mais melhorar. Cada vez mais a gente precisa, sim, do apoio do Estado de Pernambuco. A gente teve no Trama Pernambuco recursos do contrato de gestão, mas o que viabilizou foi o apoio essencial, foi o da ADEP, da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
A ADEP, ela enxergou e ouviu que o Estado de Pernambuco precisava. O governo do Estado também reconheceu e ouviu que a confecção precisava ser mostrada para o Brasil. Então, assim, essas ações, elas precisam tanto do engajamento do empresário, das pessoas que são ligadas ao setor da confecção, como também do poder público. A gente não teve no Trama apoio, patrocínio das empresas fornecedoras de matéria-prima, mas eu tenho certeza que na futura edição que a gente vai fazer, a gente vai sim ter apoio das empresas que fornecem matéria-prima para tornar o Trama maior e melhor e levar o Trama para fora do Brasil. Com certeza. Para quem está entrando agora, pessoal, na CBN Caruaru, nós estamos hoje com um bate-papo aqui, junto com o Pedro Miranda, que é diretor-presidente do NTCPE Caruaru. Mas, falando mais sobre qualificação, esse é um dos problemas que nós temos aqui na região, né? É a mão de obra. O que é que o NTCPE tem hoje que pode oferecer a esses empresários, ao polo de confecção de Agreste, ao pequeno e médio empresário? Mês passado a gente fez um fórum para tratar dessa questão da mão de obra, porque a gente vem ouvindo do empresário que existe uma falta de mão de obra. Alguns falam que o ideal é visitar e ir a outras cidades fora de Pernambuco que tenham mão de obra barata, mão de obra fácil. A gente entende e levou para o fórum que a falta da mão de obra não é o Bolsa Família que atrapalha, que faz com que a pessoa queira trabalhar no chão de fábrica. Não. Tem vários mitos que ficam se levantando que nem tem que ter certeza de nada. A gente trouxe especialistas para tratar do assunto a fundo. E o Bolsa Família, ele não é o problema. Ele faz parte de um pequeno problema. Mas não é o principal problema da falta da mão de obra. A gente observa que, porque o valor que o Bolsa Família paga às pessoas não é nem perto do salário mínimo, e não é nem perto de quanto se paga para a costureira. Então, a questão não é essa. A questão passa por outros problemas que as empresas pernambucanas elas precisam resolver. A gente precisa valorizar, como eu falei, o chão de fábrica. A gente precisa dar valor ao trabalhador que está na indústria da confecção. A gente precisa entender quais são as necessidades da mãe que tem uma criança pequena para deixar ela em casa com quem deixar para ir trabalhar na fábrica. Então, a gente precisa entender se o turno de início e de término do trabalho para produzir a confecção, se ele atende também à necessidade local. Às vezes, uma simples mudança no horário de início e final e fim da produção talvez faça com que você tenha mais pessoas trabalhando. Já tem exemplos em Caruaru de empresas que estão fazendo esses ajustes no turno, porque tem muita gente que quer estudar, tem muita gente que precisa chegar em casa para cuidar do filho. Tem muita até gente... uma outra atividade mesmo, ou tem outra atividade complementar a renda, exato. Então, são várias as situações que tem, mas uma coisa boa que a gente identifica é que aqueles empresários que a gente conversa, que participaram do fórum, que trataram, eles já mostram que vem fazendo isso. Então, Pernambuco vem sim se ajustando. Eu acho que falar apenas que a falta da mão de obra é por conta de um benefício social que é importante aqui para o estado de Pernambuco. Pernambuco é um estado pobre, Pernambuco é um estado que tem muitas necessidades. Isso aí está errado. A questão não é o benefício social que está inibindo mão de obra. Pelo contrário, as empresas precisam olhar primeiro para dentro, para depois olhar para fora. Então, se você consertar dentro da empresa, com certeza você vai ter mão de obra disponível, sim. A gente sabe que, para quem paga, é caro um salário de costureira, mas para quem recebe o salário, é pouco. É como você mesmo acabou de falar sobre a valorização desse profissional, né? A questão salarial, que é preciso ser vista e revista, né? Para que a gente possa dar melhores condições para o profissional e ele ter mais vontade de trabalhar nas empresas, porque não é para todo mundo que você pode abrir um pequeno negócio e conseguir administrar esse pequeno negócio. Na época que começou aqui, foi mais fácil, né? Mas hoje não é tão fácil. Então, é preciso se preparar. E hoje tem como NTCPE e outros órgãos que ajudam a pessoa se formalizar, ajudam as pessoas a se capacitar, né? Então, vocês também oferecem cursos, não é isso? Sim. Lá no NTCPE. Sim, cursos a gente tem voltado
para a comercialização. Hoje, muita gente vende pelo Instagram. Então, Isso. para vender pelo Instagram, você precisa bater uma foto do produto com o próprio celular. Então, um curso para ensinar como bater uma fotografia do produto e colocar no celular, como impulsionar vendas no Instagram. Então, cursos voltados para a comercialização, cursos voltados para a melhoria do produto, para o branding, a apresentação. Às vezes, uma simples embalagem, ela agrega um valor de quase dobrar o preço do Isso. produto. Às vezes, você Verdade. gastou R$10 para fabricar um produto, você compra uma embalagenzinha de R$2, R$3, consegue vender ela por 30, ou seja, você consegue aumentar suas margens de lucro. E questão de fazer a precificação do produto, a própria gestão, entender que se você hoje é um MEI, você provavelmente não vai conquistar mercados qualificados. Você vai precisar transformar seu negócio numa microempresa. Uma microempresa consegue vender para o Magazine? Provavelmente não, porque esse Magazine ele quer que você transfira crédito, então ele vai querer que você deixe de ser microempresa. Então, também uma consultoria voltada para a questão fiscal, tributária também é importante. Então, são coisas que a gente disponibiliza. Claro, primeiro a gente faz um diagnóstico para identificar qual a necessidade. Às vezes a pessoa chega falando de um problema, quando é feito o diagnóstico, o problema é outro. Às vezes é uma coisa muito mais simples, às vezes existe dificuldade do empresário querer ficar numa consultoria porque demora 30 horas. Aí a gente olha assim, não, fica que esses 30 horas vai transformar a tua vida, vai te dar um salto para o futuro. A gente tem também os programas de incubação. Esses aí são programas maiores, são 12 meses. A gente está encerrando agora a turma da incubação. Todas as empresas que estavam na incubação, que tinham produtos para desfilar, participaram do desfile coletivo no Trama. Empresas que usaram uma passarela onde marcas grandes e consolidadas de Pernambuco também usaram, com top models que a gente trouxe para esse desfile. Então, a gente levou para ela para um patamar que ela normalmente, se não tivesse o NTCPE, se não tivesse o Marco Pernambucano da Moda, se não tivesse o Trama, ela não chegaria. Então, empresas que participam das nossas incubações, das nossas consultorias, conseguiram sim chegar no estágio. Exato. Isso Conseguir mesmo. chegar num estágio que assim, o NTCPE consegue proporcionar. E esse é o propósito do NTCPE, esse é o propósito do Marco Pernambucano da Moda, dar oportunidade às empresas pernambucanas, ao empreendedor, àquela pessoa que tem ideia, aquela pessoa que tem qualquer iniciativa dentro do setor têxtil para promover, porque o Estado de Pernambuco, esse recurso, ele vem da iniciativa privada, que ele vem das empresas que contribuem para ele, e tem que voltar para esse mesmo setor. Lembrando, assim, esse recado vai até para os empresários e quem quer abrir o seu negócio. Quem é CLT, quem abrir o seu primeiro negócio. Quem tiver interessado em entrar no segmento têxtil, ou abrindo uma confecção, ou trabalhando com confecção, ou vendendo confecção, acredito que o primeiro caminho é procurar o NTCPE. Lá você vai ter consultoria completa de como vender, de como produzir, de como gerir. Ver a questão tributária também, que é muito importante. Não se preocupa, eu tenho um bom produto, eu vou ter uma boa confecção, eu vou saber vender, mas a parte tributária, se não for feita bem feita, você não vai conseguir escalar. Então tem que olhar todos os aspectos da empresa como todo. E com certeza o NTC pode ajudar bastante. A gente tem 2 laboratórios, Caruaru e Região Metropolitana e Olinda. Como a gente tem as associações que são nas cidades, a gente orienta, procura uma associação ligada ao setor de confecção, ao setor têxtil. Através dela, com certeza, a gente também, se você fortalecer a associação da sua cidade, vier com a demanda, a gente também vai apoiar o evento da sua cidade. A gente pode levar cursos através dessa associação, palestras. Se a prefeitura tem um laboratório, tem um espaço lá que ensina você a costurar, a gente também leva para lá o instrutor, leva os cursos para essas cidades. A gente faz essa parceria com o município, faz com as associações. E se você não tem nada disso na sua cidade, entra no site do NTCPE, o www.ntcpe.org.br.
identifica lá, todo mês a gente lança entre 25 e 30 cursos, aqui em Caruaru, em Olinda e nos municípios que fazem parceria com a gente. Atualmente a gente vem fazendo também uma parceria com o sistema prisional. A gente promoveu o curso na penitenciária de Caruaru e na de Vitória de Santo Antão. Então, por quê? Essas unidades elas têm laboratório lá para confecção, e aí a gente leva o instrutor e o instrutor faz o curso lá para aquelas pessoas que estão passando um período curto, não são pessoas ligadas a crimes perigosos, né? São pessoas que têm, Sim. se ela fizer aqueles cursos, elas vão ter um benefício Na e vão ser verdade, profissionalizados. independente do motivo, se é para produzir para a sociedade, Se ressocializar, tá perfeito. tudo certo. Exato. Eu acredito que é É viável. um projeto, É né? um projeto. É um exato. projeto. E assim, é transformador. Então, que já existe o programa, o laboratório, agora ele precisa botar para funcionar. Então, isso também funciona, isso também é uma ação social. A gente tem, como eu falei, em mais de 50 municípios, já parceiros nossos, fazendo ações de instrutoria e de cursos. Não é somente curso para máquina de costura, é curso também de modelagem, de tinturaria, de corte e costura, para ensinar o que é um tecido. Tem gente que não sabe o que é um tecido. A gente também leva curso para mostrar o que é um tecido plano, o que é uma malha, o que é um jeans, o que é um tecido fino, o que é um tecido, um tecido para também os tipos de aviamentos. Então, são todas ações voltadas para o setor têxtil e de confecção. Muito bom. Ok, e para quem quer acessar toda essa informação do NTCPE, onde é que fica localizado e as redes sociais para que as pessoas que estão nos ouvindo possam acessar e conhecer os benefícios? Em Caruaru, o NTCPE fica na rua Visconde Inhamuna, número 107, no bairro Maurício Nassau. Lá a gente tem os laboratórios e os serviços do NTCPE são gratuitos. Os cursos são gratuitos, as consultorias são gratuitas. A gente tem em Olinda o laboratório no Mercado Eufrásio Barbosa, também tem laboratório de corte e costura, laboratório de modelagem, oferecendo também cursos e consultorias, também no mesmo formato. Com as prefeituras, a gente tem as parcerias, e aí quando você, na sua cidade, se a sua prefeitura for parceira nossa, vai na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Ação Social, se inscreve e participa dos cursos. Pode se inscrever pelo site do NTCPE, é o www.ntcpe.org.br, e aí todo mês, no início do mês, a gente disponibiliza lá. Os cursos têm capacidade limitada, porque é para 20, Tem 25 algum pessoas. especial nesse momento que vocês estão promovendo e que já está aberto as inscrições? Esse mês de setembro, por conta do evento Trama, que a gente está lá em Recife desde o dia 1º de setembro, a gente não disponibilizou os cursos, mas a grade de outubro já está aí pronta para disponibilizar. Os cursos que estão ainda ocorrendo nesse mês de setembro já estão todos preenchidos. Mas em outubro, se prepara, quem quiser fazer qualquer curso desses que a gente disponibiliza, tem todos os cursos ligados à cadeia têxtil para confeccionados, a gente disponibiliza lá. Talvez esse mês não tenha alguns, mas no próximo mês tem. E aí você faz sua inscrição e participa dos cursos com a gente. Algumas cidades que não têm laboratório, o prefeito, ou a primeira-dama, ou a prefeita, ela pega e faz, eu quero usar o laboratório de vocês à noite, eu vou mandar um ônibus com o pessoal daqui da minha cidade, vai para lá, e a gente recepciona. A prefeitura que faz parceria com a gente também, a gente estrutura lá o laboratório para funcionar à noite, com cursos voltados para aquelas cidades que não têm laboratório, e a gente disponibiliza também Não com tem parceria. motivo para não fazer. Isso. Exatamente. Porque se não vem até aqui, vocês vão E até vem, eles. a gente chega um micro-ônibus lotado de mulheres e de homens que sentam numa máquina de costura, passa lá aquele horário do curso lá durante 10, 15 dias, aprendendo a costurar, e todo mundo sai com certificado de que aprendeu E a costurar. cursos industriais, né? Para Sim, máquinas industriais. O para mais operar a importante, máquina operar a industrial. máquina industrial. Máquinas eletrônicas, máquinas modernas. Então, assim, e se tiver alguma demanda que surja, a gente vai atrás e tenta montar também, disponibilizar para oferecer para o setor da confecção. Prepara o profissional para operar a máquina de costura industrial, né? Só um detalhe, a gente ensina.
quem tem que aprender, quem tem que desenvolver, quem tem que fazer isso é a própria pessoa, seja ela, se ela quer ser empreendedora ou quer ser CLT, e também o empresário. O empresário também precisa recepcionar o egresso dos cursos num ambiente de teste também, porque ele precisa aprimorar, aperfeiçoar, melhorar para ser também um bom colaborador. Então, assim, A parceria com as empresas também, as né? empresas também precisam fazer parte disso, porque quando a gente termina o curso, a pessoa aprendeu a operar a máquina. Isso. Mas para ter aquela destreza, para confeccionar, para produzir, para ter produtividade, que é uma das coisas que Pernambuco precisa melhorar muito, a produtividade, aí o empresário também tem que fazer a parte dele, ele tem que permitir que aquele colaborador no chão de fábrica também possa melhorar a habilidade de produção. Exato, e a gente quer frisar bastante aqui esse fato de se preparar para a máquina industrial, porque quando a gente escuta assim, curso de costura, a gente só pensa naquela coisa mais doméstica, né? Isso. Mas aí o NTCPE trabalha com a indústria. profissional. Então é uma coisa profissional, onde você vai sair pronto para operar uma máquina, Isso. conhecendo uma máquina, porque para você operar uma máquina de costura tem que conhecer. Exato. É totalmente diferente do que aquela coisa caseira que a gente estava acostumado. O curso a gente faz com que a pessoa aprenda o que é o tecido, o que é um produto, o que é uma malha, o que é um tecido plano, e operar a máquina. Agora, para melhorar a produtividade, a destreza, tudinho, aí é a parte do empresário. O empresário tem que também olhar para isso. Perfeito. Parabéns a você, Pedro. E parabéns ao NTCPE, por essa iniciativa é muito importante para nós. E eu queria aqui, em nome da Nacional Texto, em nome do podcast Confecção que Dá Certo, agradecer a sua presença aqui e a disponibilidade, que eu sei que a agenda é bem complicada e que eu fiquei tentando várias vezes, então é preciso ter realmente muito boa vontade de querer aqui participar. Então eu agradeço a sua presença ao NTCPE e aqui, junto com o Érico, a gente se dispõe e se propõe a estar sempre parceiro nos eventos, no que vocês promovem lá para esse crescimento do Polo de Confecção do Agreste. Tá bom, Romildo. Obrigado, Érico. Obrigado à Nacional. E eu queria dar um agradecimento especial à equipe do NTCPE. A gente tem uma equipe de profissionais no NTCPE que é quem faz isso. A gente apenas está aqui representando, falando, mas quem faz isso é a nossa equipe daqui de Olinda a equipe de consultores que a gente tem que faz essa transformação. São pessoas que abraçam mesmo a causa e estão lá fazendo essa transformação do Polo Confecção, junto com todas as entidades parceiras, com o governo do estado de Pernambuco. Muito Eu obrigado. tive a oportunidade de visitar aqui em Caruaru, o NTCPE, conheci a Karen, fui muito bem recepcionado, muito bem recebido lá. Um abraço para a Karen, me recebeu muito bem lá e eu convido a todos a conhecerem as instalações do NTCPE e os benefícios que ele traz para o Polo de Confecção do Agreste. Então, hoje, nós tivemos esse bate-papo aqui com o diretor-presidente da NTCPE, para todos os ouvintes da CBN Caruaru, do Polo de Confecção do Agreste. Eu agradeço mais um dia e até o próximo programa. Até o próximo.